Gostaria de começar já chamando aqui para o nosso encontro professora Heloísa Helena Godinho, professora Lígia Mello, professora Cristiana Fortini. Antes de começar as falas, gostaria de falar um pouquinho de cada uma, elas que vieram a brilhantar o nosso evento, que dão um toque do porquê desse evento delas, né? Nós, mulheres. Professora Cristiana Fortini, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas, pós-doutorado, estágio sênior pela George Washington University, professora visitante da Universidade de Pisa, na Itália, professora de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas, advogada sócia de Carvalho Pereira, tá bom, já dá um toque de tudo, né? Professora Heloísa Helena Godinho, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, professora de Direito Financeiro e Tributário da Escola de Magistratura de Goiás desde 2001 e de curso de pós-graduação, mestre em Administração Pública, Políticas Públicas e Gestão Governamental, tesoureira do IDAG, Instituto de Direito Administrativo de Goiás, diretora da Audicom, que é a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, diretora de Relações Jurídico-Institucionais da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, professora Lígia Mello, que é professora do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Ceará, doutora pela PUC do Paraná, mestre também pela PUC de São Paulo, pesquisadora atuante nas áreas de Direito Administrativo e Direito Urbanístico, coordenadora de pesquisa do IBDU, presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo. Portanto, estamos aqui cobrindo, de norte a sul do país também, as mulheres estão cobrindo o Brasil inteiro, o direito administrativo pelo Brasil afora, membro da diretoria também do IBDA. Portanto, temos as mulheres por todo o país tratando dessa lei importante e hoje fazendo uma imbricação da lei das novas agências reguladoras, da lei também dos serviços públicos e também de uma outra lei de introdução ao direito brasileiro que veio trazer aportes significativos para o direito administrativo, e elas são três, tratando da imbricação de três leis tão significativas para o direito administrativo. A vez é delas falarem. Vamos começar pela professora Heloísa Helena Godinho. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Queria primeiro gastar aquele minuto. Aliás, o goiano fala mais. Eu acho que eu posso ter 1 minuto e meio, 2, né? Não sei. Agradecer a tia, a avó, a mãe, né? Mandar um beijo para a Xuxa. Queria agradecer o convite para a Cristiana e a Vanice. É muito bom estar no meio das mulheres, das professoras, que a gente está acostumado a ler os livros, os artigos, conversar um pouquinho também, né? Assuntos mais amenos, de vida. A maioria trabalha, tem cargos públicos ou são advogadas, além de professoras. E esse momento é muito rico para nós. A gente estava falando na hora do almoço que as mulheres elas são um pouco competitivas. Muitas vezes não tem tanta empatia umas com as outras, porque um mero detalhe já vira um motivo de competição. E eu posso garantir que, nesse meio, não. Né? Nesse meio, umas promovem as outras, cada uma conhece a qualidade da outra, e é muito bacana estar convivendo com vocês aqui hoje. Eu acho que deu menos, né? Posso continuar falando mais um pouco. A parte que me coube dentro de uma divisão, vamos dizer assim, didática da apresentação, foi a interface da lei de agências com o processo. Gente, eu sou ruim nesse negócio. Para a minha atividade regulatória, é mais ou menos isso aí. Né?
Eu não sou exatamente uma especialista, como a Marcela, outras professoras. A gente estuda direito administrativo, financeiro, acaba estudando isso também. Mas a visão que eu tenho da atividade regulatória é bem o que está aí. Ela não atende exatamente à realidade, ela não tem um link com a vida real exatamente como deveria ser. E a gente vai ver que, na verdade, é desse jeito porque não há um processo. Quando me coube essa parte, eu fiquei muito feliz. Eu fiz o slide hoje de manhã. Eu fiz o slide aqui. Não, não é mentira, é verdade. Não é fake, gente. Não, não é. É porque eu vi as colegas apresentando o slide, eu não tinha feito, fiquei sentada no cantinho lá de manhã fazendo. Então, na verdade, assim, o recado desse slide é dizer que, às vezes, uma atividade é disfuncional, não apenas porque há uma incapacidade, uma incompetência, mas porque não há um processo. Muitas vezes, como o direito administrativo ele é formulado através de processo, nós todos estamos acostumados, todos os dias, a trabalhar em processos, mas não somos processualistas. Então, não levamos o processo tão a sério como deveríamos. E é exatamente o caso da minha conclusão na interface da lei de agências com a lei de processo administrativo. Então, muitas vezes, uma atividade ela é disfuncional porque ela não está concatenada em atos, no tempo e de uma lógica, e que o produto seja um produto dessa atividade dialógica, que já foi dita aqui por outra professora. Então, essas fotos são para demonstrar que o controle de tráfego aéreo ele é funcional se tiver um método de trabalho, e ele passa a ser disfuncional, que é uma foto que não existe, né? Senão teria... Pensou, todo mundo já teria morrido aí, né? Mas ele é disfuncional se, em algum momento, não há um método de trabalho, ou todo mundo faz tudo, ou ninguém faz nada. Então, isso, o que organiza isso, o instituto que organiza isso, é o processo. E aí embaixo tem uma foto que eu adoro, que é de um artista que faz escultura de pedra. Incrivelmente, ele equilibra forças que aparentemente são desequilibráveis. E é o que nós vamos ver aqui nas agências reguladoras. Há uma questão de pacificação, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem a ver com equilibrar essas forças, quer dizer, mercado, usuário, Estado, tudo ao mesmo tempo, e que o processo é capaz de fazer uma escultura dessa de uma montanha de pedras. Então, vamos lá agora passar para o que interessa mesmo, que a foto acabou, tá? Raquel, não tem mais foto, não. A processualidade da atuação estatal ela tem uma finalidade. A gente sabe que processo é instrumento, mas ele não é exatamente acessório. Ele tem uma finalidade que é, através da investigação de informações dos vários atores interessados naquilo, há um produto final que seria a entrega pública relacionada com a atividade daquela instituição. E o processo, então, é um instrumento que concretiza isso, concretiza essa atividade fim, esse resultado, essa entrega, através de um conjunto de atos que são pré-ordenados e sequenciais. Cada tipo de função tem que ter um tipo de processo, cada tipo de processo gera uma decisão diferente. E, infelizmente, na lei das agências, é uma grande oportunidade se perdeu em tratar de uma processualística própria, de tratar de um processo típico, né? A gente continua aplicando a lei de processo administrativo, que é uma lei bastante genérica e que as especificidades da função de regulação não cabem, nem sempre cabem, naquela regulação que foi feita de processo na lei geral. Então, o caráter instrumental do processo ele está diretamente ligado à efetividade e utilidade do resultado. À medida que você tem um processo disfuncional, o resultado também será disfuncional. Nesse aspecto de ter aderência à realidade social e chamar para dentro do processo o cidadão, nós vimos aqui na parte da manhã que o novo marco das agências regulatórias faz isso, sim. Tem institutos que foram inseridos de maneira geral para todas as agências, porque antes constava de uma, não constava de outra, que são as consultas públicas e as audiências públicas. Então, no tocante a trazer para dentro a realidade, houve um avanço nisso. Mas, se vocês olharem o item 1, em que a gente afirma que a processualística típica
ela auxilia no enforcement, ela auxilia na atuação normativa, ela auxilia na eficiência. Sob esse aspecto, eu, particularmente, cheguei à conclusão que a lei das agências reguladoras não faz esse papel. Não aproveitaram essa oportunidade, não foi uma vontade, digamos assim, política, não foi uma escolha, fazer um processo típico, específico para as agências reguladoras para atender a função que elas exercem, que também é bastante específica e bastante típica. Então, a interface das duas, né, eu cheguei à conclusão que, como atividade regulatória, dentre outras funções, tem essas que estão aí descritas, uma função normativa, que estabelecer estándares que todos vão ter que seguir, né? Uma função pacificadora ou arbitral, porque tem muito conflito, na verdade, tem uma conflitualidade alta, e as agências reguladoras fazem esse papel de tentar dirimir esses conflitos. E tem uma função fiscalizadora óbvia, que a gente já conhece bem, e uma sancionadora também decorrente dessa função fiscalizadora. E cada uma dessas funções exige um tipo de processo diferente. O ideal é que seria assim, né? Então, no âmbito das agências, o processo ele funciona, primeiro, como um meio de interação entre a agência e todos os atores da atividade regulada, a agência e o cidadão usuário, a agência e os agentes estatais. Ela é um veículo de transparência, obviamente, porque revela todo tipo de informação operacional, administrativa, gerencial, de mérito, né, daquela atividade regulada. Um meio de pacificação social e pacifica também o mercado, pelo menos tenta pacificar o mercado. E é um instrumento no qual se apura faltas e responsabilidades, que é a parte repressora que a gente já conhece das agências. Dessa forma, fazendo um link entre função, processo e decisão, que é um link obrigatório para quem estuda processo, exatamente porque cada tipo de função, como eu disse, tem que ter um processo diferente, e o produto desse processo é outro. Fazer uma norma é um produto, dirimir um conflito é outro produto. Então, não dá para fazer o mesmo processo para produtos completamente diferentes. Então, por ter essa especificidade, a lei deveria regular os diversos tipos de processo de forma diferente, criando uma uniformização entre todas as agências e uma identidade própria de processo. Então, todos da comunidade jurídica, da sociedade, saberiam qual é o tipo de processo da agência reguladora e como atuar dentro desse processo. Hoje não tem essa visão, porque cada agência reguladora tem o seu regimento interno com procedimentos diferentes, e a lei geral não trouxe exatamente as normas fixadas típicas de um processo para as agências. E essas particularidades que constam dos regimentos internos, no meu ponto de vista pessoal aqui, né, lógico, fruto de estudo, mas é muito particular essa conclusão, elas são inadequadas, porque as regras de processo têm que constar em lei em sentido estrito, porque envolve todos os atores, terceiros interessados, tal. Não é no regimento interno que a gente vai regular a norma de processo. No regimento interno, a gente regula regras de procedimento, que seria a pormenorização de cada tipo de processo. Mas os tipos de processo deveriam constar na lei. Um exemplo claro é a necessidade ou não de advogado num processo saneador, num processo sancionador dentro de uma agência reguladora. A gente sabe que no processo administrativo não há obrigatoriedade do advogado, da defesa técnica por advogado. Mas, no âmbito das agências reguladoras, nós temos dois regimentos internos de agências diferentes tratando da mesma questão de forma diferente. Então, o processo administrativo, a lei geral não socorre, a jurisprudência suprema não socorre, e aí, no regimento interno, você tem regras diferentes. O advogado que mexe com isso tem que conhecer um regimento interno e outro, quer dizer, não tem uma identidade processual. Então, isso torna tudo muito inseguro. Há uma insegurança jurídica nessa situação. E a lei não veio para espancar esse tipo de problema. É claro que, na hora da interface, a gente vê umas identidades, a gente vê alguma coisa que não está regulada e algumas novidades. Então, para ser bem rápida, eu trouxe casos de identidade, como, por exemplo, a questão da motivação das decisões. Eu, na verdade, não acho nem que deveria ter nada escrito em lei de motivação, porque a Constituição já diz, e, obviamente, que todo ato decisório
ele tem que ser fundamentado, isso faz parte da própria natureza do ato decisório, mas onde não tem processo típico, onde os atos não estão encadeados e ordenados, a gente também não consegue reconhecer bem o produto. Então, se não tem uma postulação correta, depois uma defesa adequada, um sistema de provas, obviamente que, na hora da decisão, a gente ainda fica questionando se ela tem que ser ou não motivada, porque a gente não conhece um processo típico ali que caminha para um fim. Então, isso tem na Lei de Agências agora e tem no artigo 50 da Lei de Processo Administrativo já há muito tempo, mas vem desde a Constituição Federal. A decisão colegiada agora, de forma para todas as agências, bem colocado no artigo 7º, caput, parágrafo 2º, inclusive com possibilidade de delegação, o que me incomoda um pouco, mas também não vejo como dizer que é impossível, mas essa decisão colegiada, eu não acho que ela poderia ser delegável. É uma visão também muito particular, mas a própria Lei de Processo Administrativo permite a delegação, então não tem muito o que discutir. Mas, quando se opta na lei por uma decisão colegiada, entende-se que a expertise tem que ser de um grupo de pessoas. Isso fica bem claro, é uma opção, porque a decisão poderia estar na mão de uma diretoria. Mas não, se opta-se, se a ideia é ter uma decisão colegiada, é sinal que aquela complexidade da matéria exige que mais cabeças pensem. E aí você delega, acaba tirando um pouco da importância, né, dessa decisão. Mas não vejo uma inconstitucionalidade, nada disso que forçasse aqui eu dizer que é inválido. Então, é possível. E as novidades que não estão na Lei de Processo Administrativo e constam, felizmente, que são boas novidades da Lei Geral, algumas agências faziam, como é o caso do termo de ajustamento de conduta, mas não para todas. Então, agora a lei trouxe para todo mundo. Solução consensual, que é algo que hoje é inescapável, você não falar em consensualidade, onde tem um conflito, mesmo no sistema repressor, já foi dito aqui, muito bem dito pela manhã, é necessário que haja uma consensualidade, as coisas elas se resolvem muito melhor no âmbito da consensualidade. A participação da sociedade dentro do processo decisório, que é fundamental. A gente viu o negócio da tomada de 3 pinos aqui, muito engraçado, né? E aí eu lembrei também do kit, né? Do kit de emergência lá dos veículos, lá do kit de sobrevivência, que depois foi tirado e todo mundo sobreviveu. Ninguém reclama ter tirado o kit. Mas são decisões que são tomadas em escritórios, em salas fechadas, que a gente nunca sabe se envolve algum tipo de ideologia ou se é interesse mesmo, né? A gente nunca vai conseguir saber a verdade, mas o fim de tudo isso é que impacta nas nossas vidas. Então, trazer a participação para dentro do processo decisório é fundamental, maravilhoso, uma novidade que a gente festeja bastante, e isso acaba sendo para todas as agências, então ninguém pode escapar dos termos legais. O outro ponto que eu quis destacar, que são as relações interinstitucionais, que isso também não consta da Lei de Processo Administrativo, nem poderia, por ocasião da confecção da lei de 99. A gente não falava em governança, num tripé relacional, um tripé hoje que é fundamental, não só para entidades públicas e privadas, mas para todo cidadão comum ter essa capacidade de se interrelacionar dentro daquele prisma de que uma determinada situação envolve vários atores e todos esses atores têm que estar interligados uns aos outros, né? Então, essa capacidade relacional ela veio bem clara para a lei, inclusive até mais pormenorizada do que a questão processual, o que eu parabenizo muito nesse sentido. E o termo de ajustamento de conduta, que já existia para algumas, mas não para todas, agora está disciplinado para todas as agências. Ocorre que, embora ele esteja disciplinado, o processo, como vai ocorrer isso, a maneira com que isso vai ser confeccionado e feito, quem vai participar ou não, o que pode incluir, o que não pode, isso também não está na lei. Então, ela continua um pouco genérica em relação a essa questão. Eu vejo alguns problemas de ordem prática que nós vamos ter que enfrentar no futuro, e talvez até no Poder Judiciário. Olha como eu fui rápida. Já estão os meus contatos agradecendo. Fui rápida, não fui? Parabéns, obrigada. Parabéns, Luísa. Nossa, a Procuradoria agradece muito a sua participação. E eu gostaria de fazer só 2 observações. Eu não sei se a gente vai abrir agora já as perguntas ao público,
mas que essa empatia se deveu também a uma necessidade de se impor em relação ao outro gênero, embora acho que o discurso de gênero já devesse estar ultrapassado, né? Viva a humanidade, viva o ser humano, né? Mais do que tudo. A gente tem essa coisa de se impor um pouco, mas o que vale é um pouco o ser humano. Agora, somos mais também criativas, eu acho, né? Porque ela conseguiu, numa foto só, aquela escultura, que coisa. Em forma de poesia, você equilibrar forças que, isoladamente, não conseguem o seu equilíbrio. E não sei se agora é hora de perguntas ou primeiro a gente faz as exposições. Lígia, querida, obrigada também, vocês duas, por terem vindo de tão longe. A Procuradoria fica muito feliz de vocês estarem aqui. Você vai falar daí? Sim, falo daqui. Obrigada. Eu fui a primeira do grupo a perguntar se íamos ter slides. E fui fulminada, não tem tempo para slides. Eu, muito obediente, né? Mas estou dizendo isso porque eu adorei. Depois disso, nós criamos uma onda, né? E eu disse, agora também não vou mais fazer slides. E ontem à noite, jantando com a Vanice e a Adriana, a gente ainda conversou sobre isso, brincou. Mas, enfim, para vocês verem como a gente está em casa, né? Nós, né, conversamos, brincamos umas com as outras, implicamos, nos respeitamos nas nossas opiniões. E aí é preciso fazer um agradecimento, né, exatamente aquilo que a Vanice falou no começo da manhã, a força de mulheres que empreendem, né, que nos impõem ideias, nos apresentam ideias e nos levam junto nesse turbilhão. Então, a Cristiana sempre foi uma referência para mim, a gente se conhece há mais de 15 anos, sempre, acho que desde o primeiro momento, a gente, né, teve uma relação muito boa, depois fui colega do marido dela no mestrado, enfim. E hoje estou na diretoria do BDA por a convite dela. Não foi o convite, porque o convite veio de todos, mas a fala que ela fez para mim, para me convencer, e que eu fiquei imaginando como foi com a Vanice, para dizer, vamos fazer o marco legal das agências reguladoras. Nada como termos mulheres, como a Heloísa falou, que nos cercam, cada uma com a sua beleza, com a sua força, com a sua inteligência, e nenhuma de nós querendo passar uma por cima das outras. Então, a Cristiana, essa referência para mim sempre foi, com toda a personalidade forte dela, os arrebatamentos, né, é alguém que me inspira demais. Eu precisava dizer isso para você, né? E quando ela, às vezes estava sem contato há muito tempo, e ela mandava lá uma mensagenzinha no Facebook, lembrei de você. Aí eu me emocionava e dizia, nossa, quanta sinergia. A gente está ali, né, batalhando todas juntas, e essa batalha é que faz com que a gente se sinta à vontade para falar que um evento com a presença de mulheres, ainda que a gente, Arísia, tenha que realmente, né, falar sobre o ser humano e não segmentar, mas um evento com a presença de mulheres, cada vez mais tendo espaço para falar sobre o que vemos no direito administrativo, no direito processual, no direito penal, é muito importante. Daqui a pouco, talvez, isso não seja mais necessário. A proposta é, na verdade, que isso se torne natural. E, enquanto não se torna, a gente vai reforçando esse tema e vai abrindo espaço sempre, e é muito bom estar num espaço em que os mais espaços estão sendo abertos. Eu precisava falar isso, porque desde o período da manhã, eu me emociono, não só com as falas, que eu já conhecia, que iam ser brilhantes, todas, mas com a sinergia e com a parceria. Bom, usei aí 3 minutos da minha fala, porque... Pois é, mas cearense fala, e eu levo muito essa pecha de que falo demais, só que falo rápido, meio curitibana, né, Adriana? Mas, enfim, como nós temos realmente uma identidade muito forte, muito foi dito sobre a questão, né, das agências reguladoras, e a mim coube falar sobre a lei das agências reguladoras em face da Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público. Então, eu vou fazer alguns aportes às falas pela manhã, e eu acho que a Cristiana vai complementar, né, nesse sentido. Ou não, né? Ou não. Muito bem, para fechar. Vamos lá, firme e forte. Vejam só, eu optei por fazer, ainda que o foco seja a lei, o marco legal das agências reguladoras,
e que nós vínhamos conversando sobre isso, as pessoas têm chamado de Lei Geral das Agências, eu estou chamando de Lei das Agências Reguladoras, e criei a sigla LAR, para ficar mais fácil, né, falar sobre isso. Eu fiz uma opção de olhar para o marco legal pela perspectiva da Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público, né, porque, na verdade, o que as agências reguladoras, dentro de todo um contexto que a professora Adriana Schier, logo pela manhã, né, nos colocou, do surgimento, das funções, das finalidades, o que, na verdade, as agências reguladoras propõem, né, o que é do seu objeto, né, da sua essência, é a regulação e o controle na prestação de serviços, na oferta de bens e serviços, na prestação de serviços. Então, quando a gente fala da Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público, o diálogo tende a ser inerente. Controlar quem controla. Porque, afinal de contas, as agências reguladoras também, não só pela nova nomenclatura surgida com a 13848, mas também com a Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público, nos faz, né, reconhecer, numa dificuldade que sempre tivemos para conceituar o termo serviço público, que as agências reguladoras nos prestam serviços. Se serão públicos, administrativos, sociais, coletivos, enfim, toda a nomenclatura que nos leva, quando estamos na sala de aula ou fazendo a pesquisa, a refletir, o fato é que as agências também nos prestam esse serviço. E mais, né, elas surgem, a lei surge numa perspectiva de enquadramento de um regime jurídico próprio para agências reguladoras, ainda que no âmbito federal, com todas as críticas e vácuos que ela nos deixa, né? A Heloísa nos colocou isso de forma muito pontual, né? A questão procedimental de processo, ela deixa ali um espaço, mas o fato é que reforça outras tantas questões relacionadas à prestação de serviço público. E aí, nesse sentido, faz o diálogo com a LINDB também, né? A ideia, por exemplo, dos critérios para a prestação de serviço público, que tem a ver com o artigo 4º da Lei de Proteção. Prestação de serviço de forma adequada, observada a regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia, que se refere a um tipo de serviço público que a gente imediatamente tende a pensar, que é o transporte público, a energia elétrica, abastecimento de água potável. A agência reguladora ela tem que olhar para a lei de proteção, ou seja, a lei de proteção é base para o exercício da sua função, e ela, ao mesmo tempo, tem que olhar para a lei de proteção para se olhar no espelho, né? Se olhando no espelho. E eu também presto esse serviço. E, nessa perspectiva, a ideia de planejamento ganha uma outra roupagem com a lei de agências reguladoras. O planejamento enseja essa perspectiva da adequação, da regularidade, da continuidade, da atualidade, né, transparência e cortesia. E, para além disso, a lei de proteção também fala nas diretrizes. E aí entra, né, mais ainda aprofundando a relação entre a lei das agências, a de proteção e a LINDB. Quando diz que são diretrizes, dentre outros, a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação e observância dos códigos de ética e conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. Isso poderia estar exatamente na lei de agentes reguladores. E, na verdade, está. Há uma cópia, é muito interessante. Em alguns momentos, os artigos estão, que pese com numerologias diferentes, mas eles foram copiados dessas 3 leis que nós estamos aqui a analisar, né, criando, então, aí, no meu entendimento, um reforço. Eu concordo com a Carol quando ela diz o que a gente fará do que tem no papel é o que dirá, né, do que somos capazes. No entanto, a gente aumenta, né, o cabedal de instrumentos jurídicos para o usuário, para o cidadão e a cidadã, para os agentes econômicos, né, com relação a como devem ser os processos a partir da atuação da agência reguladora, ainda que o processo e as perspectivas procedimentais não estejam delimitadas, eu tenho um conjunto de diretrizes muito importantes, né, nesse caso. E aí, vejam, observância dos códigos de ética e conduta aplicáveis às várias categorias de agente público. A gente olha, então, para a lei geral, agora saindo da de proteção,
e verifica lá o que é a agência, o que é a lei de agências reguladoras. Ela dispõe sobre gestão, organização, processo decisório e controle social das mesmas. E a lei ainda diz mais, ela diz quais são as agências, que eu também achei interessante, né, pontuar, elencar. E aí fico pensando, eu recentemente estive num evento da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, e eles todos lá em polvorosa, porque estão se sentindo cerceados, né, nas suas atividades, e eu, na verdade, cada vez mais vejo isso de uma forma muito diferente. Na verdade, agora eles já sabem como caminhar na produção dos seus trabalhos, né? Na produção dos atos normativos, no acompanhamento de temas que vão ensejar políticas públicas e toda a atividade de regulação. Mas o fato é que há um dever de adotar práticas de gestão de risco e a agência não podia se comportar de forma diferente quando ela cobra do prestador do serviço, seja ele público ou privado, essa postura. Não há como controlar, né, sem que haja o autocontrole. A professora Maria Silva falou sobre a tutela e a liberdade, né, pela manhã. Achei muito interessante a forma como ela separou as questões, mas o fato é que nós temos, então, uma lista de definições de comportamentos em que a vedação, por exemplo, a repetição que impõe o comportamento, né, a repetição na letra da lei de um comportamento de prestador de serviço, ela vai permitir que as agências passem a ter um comportamento que ela espera que o prestador de serviço tenha. E, nessa perspectiva, nós temos, no meu entendimento, finalmente, o exercício do poder de polícia sob uma perspectiva mais democrática, de postura dialógica, que não é característico do exercício do poder de polícia. O poder de polícia é aquela atividade que o Estado desenvolve, né, que é inerente à condição, né, de potestade ali colocada pelo professor Celso Antônio, né, nos escritos dele, e que não tende, ainda que tenha a previsão para a motivação, para a adequação entre meios e fins, não tem uma tendência à consensualidade na aplicação da sanção. Porque, de fato, soa, em algum momento, para alguém mais conservador, eu vou aplicar uma penalidade, vou discutir sobre isso, mas nós já fazemos isso nos termos de ajustamento de conduta. Quando tentamos aí, a Carol também tratou desse tema, quando nós tentamos aí fazer algo de forma que a imposição não seja tão severa a ponto de impedir que a observância da sanção não seja, de fato, legítima, eficiente, eficaz. Às vezes ela é eficiente, pontualmente, mas ela não é introjetada na cultura daquele agente que foi fiscalizado. E isso traz para nós, novamente, a necessidade, né, de fiscalizar e refiscalizar, e mais penas e mais sanções. E isso, para nós, como a Vanice colocou, né, nos gera um custo muito alto. Gera um custo muito alto. Então, as minhas considerações envolvem destacar a relação entre essas leis sob uma perspectiva de gestão democrática. Eu acho que há um ensejamento aí de um destaque, na verdade, sobre maturidade nesse ponto, sobre a questão do republicanismo também. As consultas e as audiências públicas, elas expõem a face regulatória de uma forma que, para alguns agentes mais conservadores, já tive a oportunidade de estar perto deles, é como se eles estivessem nus, porque a autoridade pode ser questionada, né? E o processo permite isso. Talvez não se tenha chegado tão longe com os detalhamentos que você destacou, Heloísa, talvez exatamente por isso. Nós já abrimos aqui o viés da audiência e da consulta, a consulta obrigatória, a audiência, para discutir, né, idealizar atos normativos. Se eu definir o processo administrativo, talvez aqui eu engesse, porque escutei muito isso, né, engesse mais do que efetivamente eu garanta o funcionamento dessa fiscalização. E aí há uma retroalimentação. Então, nós temos um regime jurídico administrativo constitucional, uma previsão de que a administração tem que dialogar com o usuário de serviço público, tem que reconhecer e respeitar a reclamação e lhe dar a resposta sobre isso. A professora Adriana Schir tem a sua dissertação de mestrado sobre esse tema.
Temos, depois, outras legislações infraconstitucionais que reforçam o comportamento da administração pública, mas ainda não implantamos, né? 30 anos depois, ainda temos dificuldade de falar sobre isso. E em um momento em que o país vive um retrocesso em termos de diálogo, né, do Estado para com a sociedade, chegando, às vezes, às expensas de que parece que o Estado reconhece na sociedade alguns inimigos e eles precisam ser tratorados, eu vejo a chegada do marco legal das agências como algo reforçador da perspectiva democrática, que nós acreditamos que seja mais correta, ainda que não seja mais célere. Não é a mais célere. A Cristiana, no artigo que ela analisa, né, logo depois que a lei é promulgada, essa questão, ela vai dizer, olha, a gente sabe que não é a forma mais rápida, mas ainda é a forma, né, que temos para garantir que haja minimamente um diálogo razoável. E aí é preciso um diálogo entre o prestador de serviço, o agente econômico e o agente regulador? Sim, é preciso esse diálogo. É preciso esse diálogo para pensar prospectivamente como é que eu quero, como é que se espera que aquele setor ali funcione. É preciso que eu consiga introjetar a cultura não só sobre a perspectiva do compliance e da accountability, mas sob uma perspectiva de introjetar mesmo ali nos agentes reguladores uma cultura que possa ultrapassar as paredes das agências e acolher, né, trazer para si, trazer para junto, na verdade, a parceria no sentido da boa prestação de serviço. É preciso lembrar que nós temos na lei a previsão de usuários, consumidores e agentes econômicos, né? A Carol faz lá o questionamento dos agentes econômicos, onde eles estão, né? E, na verdade, em boa parte, a lei dialoga muito mais com os agentes econômicos do que com os usuários de serviço público ou com os consumidores. Essa, na verdade, foi um incômodo muito grande que eu tive. A Marcela já teve que ir, né, eu acho. E fiquei com vontade de conversar um pouco mais com ela sobre isso, porque, ainda que os agentes econômicos sejam fundamentais, na verdade, não é nem ainda, eles são fundamentais nesse processo todo de desenvolvimento, a ideia do serviço a ser prestado, ela foca no usuário, ou no potencial usuário, como diz a lei de proteção, ou no consumidor. O agente econômico, ele vai ser um promotor do acesso. Então, é interessante pensar, no meu entendimento, esse é um detalhe, o professor André, que está aqui, a questão do agente econômico, né? Ele tem uma importância maior, e um destaque maior, talvez não uma importância, mas um destaque maior, né, em detrimento da presença do usuário e do consumidor, ainda que a relação entre as legislações seja muito forte. Bom, eu vou encerrar aqui as minhas falas, né, dizendo para vocês que a minha perspectiva seria de fazer praticamente os mesmos questionamentos que a Carol fez pela manhã. A gente precisa pensar o que é interesse geral. Eu não acho que a gente precise ressignificar interesse público. Também queria, né, ter essa oportunidade de dizer isso para a Marcela. Eu tenho um pouco de fobia quando alguém diz vamos ressignificar interesse público. Não, eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que, com os critérios criados, né, conseguir materializar ainda mais. E temos, porque as agências reguladoras têm pontos específicos, cada uma delas. Mas discutir o que é interesse geral, pensar aí na relevância, né, que é outro tema trazido entre consultas e audiências, e o conceito de agente econômico, não sob a perspectiva meramente de conceituação, mas no sentido de criar ali uma relação entre usuário, consumidor e agente econômico no mesmo patamar. Muito obrigada. Obrigada, Lígia, pelas suas ponderações, sempre razoáveis. Você colocou muito bem que isso é um caminho ainda longo para a gente trilhar, né? Se todas as professoras aqui presentes, expositoras, forem pensar nas suas palestras com usuais, porque esse, se eu não me engano, a Vanice comentou que é o primeiro evento só com mulheres. O Sadi, inclusive, deve estar se sentindo um pouco oprimido, porque é a primeira vez... Não, porque a gente está sentindo, a gente está tentando tirar isso, né?
Mas, se a gente for pensar, geralmente somos a minoria, né, nesses exemplos. Então, é um exercício de realmente de afirmação. Vai levar um tempo para isso ser desnecessário, né? Enfim, essa nuance do agente econômico ser um destaque em relação ao usuário faz com que esse painel seja mais relevante ainda, né? Porque esse entrelaçamento se coloca como mais ainda necessário. Então, parabéns. Dito isso, passamos agora à fala da uma das idealizadoras, se não a idealizadora, né, desse evento, uma das, professora Cristiana Fortinha. Uma das, junto com a minha querida Vanice Miro do Vale. Bom, eu quero, de novo, só agradecer a Vanice por ter topado a ideia, agradecer muito à diretoria do IBDA, a então diretoria do IBDA, em que eu me inseria, continuo me inserindo, mas eu era a única mulher, agora passo a ter a companhia da professora Lígia, que, quando eu disse, olha, a gente precisa ter um evento só de mulheres, que é uma manifestação também política. Esse evento é uma manifestação política. E talvez não seja uma manifestação política voltada para a nossa geração, mas voltada para a geração do porvir, né? Das meninas que ainda, as minhas alunas, as alunas de todas as professoras, que ainda ressentem o fato de serem um pouco esquecidas na formatação dos eventos, dos diretórios acadêmicos, enfim, nos espaços decisórios, nos espaços de poder. E o direito administrativo, a Vanice disse muito bem, é o direito que mais se aproxima do poder. E, talvez por isso, a necessidade de uma presença feminina se faz ainda mais latente. Bom, eu acho que é muito interessante, e quando eu pensei no evento das agências reguladoras, embora o tema seja um tema que, de início, ele nos levaria a pensar numa visão muito microscópica do direito administrativo, afinal de contas, a gente estaria falando de uma lei, que é uma lei nova, que cuida de determinadas autarquias, e não da organização administrativa como um todo. E daí pareceu bastante setorial o tema. Mas foi exatamente na minha primeira investida sobre a matéria, eu tinha que escrever um artigo para o Conjur. Escrever um artigo para o Conjur é sempre um desafio, porque você precisa escrever quando você não está afim. Isso é... Eu sou bastante, como dizer, solidária aos articulistas a partir do momento que eu me tornei uma. E, segundo, você tem que escrever sobre alguma coisa que interesse naquele momento. Então, não necessariamente as duas coisas são casadas. E tinha, então, acabado de sair a lei das agências reguladoras. Eu falei, o tema da semana são as agências reguladoras. Me interessava o tema, nesta semana eu tive sorte, e, portanto, fui analisar. E, quando analisei, o que mais me chamou a atenção foi o enlaçamento da lei das agências reguladoras com essas várias outras leis. Então, a gente escolheu algumas leis aqui, mas existe uma conexão até com a lei das estatais, do ponto de vista da governança. Existe uma conexão com a lei anticorrupção, do ponto de vista dos programas de integridade. Estamos vivendo, e eu acho que isso é muito interessante, um certo reforçar de algumas perspectivas que a doutrina já assinalava como perspectivas necessárias. E, dentro desse reforço, dentro dessa ênfase, a lei das agências reguladoras, ela se casa também com a LINDB. O Marco Aurélio Barcelos, que, por acaso, hoje é o secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, mas é um estudioso das parcerias, lato sensu, diz que a LINDB é a lei da empatia. Eu achei extremamente feliz essa terminologia. Então, a LINDB é a lei da empatia, porque é a lei que provoca para o controle, para o Poder Judiciário, um olhar mais, talvez, caridoso, um olhar mais acolhedor das várias vicissitudes por que passa o administrador público. Evidentemente que isso não significa dizer a tolerância com o equívoco e com o erro fruto de má fé, fruto de uma perspectiva, digamos, irregular
a priorística de comportamento, mas é, sim, uma forma de o controlador e o juiz analisarem aquelas possibilidades reais com as quais trabalhava o administrador público. Nós fizemos um encontro de administrativistas em Tiradentes, um encontro intramuros, mais ou menos como se a gente precisasse de revisitar as nossas fontes, que somos todos nós fontes uns dos outros, né, de consulta, e de apresentarmos as nossas indagações e dúvidas. E, dentro dessas discussões, surgiram alguns enunciados do IBDA, e um dos enunciados do IBDA diz exatamente isso. A visão do controle e do judiciário tem que levar em consideração os problemas por que passa o administrador público, inclusive aqueles problemas que ficam, às vezes, à margem do direito. Eles não são endereçados pelo direito, mas eles são reais, e eles incomodam, e eles transtornam a vida do administrador público. Isso passa pela escassez de recursos humanos, por exemplo, pela questão do tempo, e o tempo é o Deus, né? O Caetano diz, e o Caetano, com a sua sabedoria trans tudo, né? O Caetano é muito feliz de dizer, o tempo é o Senhor. Então, o tempo é um fator que impacta as nossas decisões cotidianas, e, por que não, ele impactaria as decisões do administrador público. E aí, sob essa perspectiva de uma lei da empatia, nós precisamos de pensar, então é essa a proposta da LINDB, das consequências que o administrador público, ou melhor, das consequências não só dos atos do administrador público, mas dos atos dos controles, do controle propriamente, ou do judiciário, exatamente porque essa interferência do controle, ela pode, ao invés de direcionar o rumo, pode desvirtuar o caminho. Desvirtuar o caminho no sentido de retardar ou dificultar a concretude do interesse público. Fernanda, atende o Henrique aqui para mim? Só um minutinho, é meu filho, gente. E, consequentemente, essa ideia da empatia, então, ela tem que surgir, essa é a proposta da LINDB, né, do controle do judiciário sobre o administrador público, mas eu fiquei pensando como é que essa ideia da empatia também serve para as agências reguladoras. Quando nós estamos aqui o tempo todo falando que o processo ou a escassez de regras procedimentais, mas que já estão, de alguma forma, sinalizadas pela lei das agências, da necessidade de ouvir o usuário, da necessidade de ouvir o agente econômico, da necessidade de abrir uma perspectiva mais construtiva, mais dialógica, nós estamos falando de empatia. Então, a empatia, sob a perspectiva da LINDB, é uma empatia do controle para o administrador, mas aqui também é uma perspectiva de empatia, porque é uma perspectiva do regulador para o seu destinatário. Se nós chegamos à conclusão de que o controle precisa ouvir o controlado, o regulador também precisa ouvir o regulado. É exata e a mesmíssima lógica. Portanto, a empatia na LINDB é a empatia aqui. Se vamos à LINDB, também encontramos uma referência à ideia de contratualização, porque contratualizar é o reflexo do reconhecimento de que o outro é um interlocutor importante. Então, o outro não é apenas aquele a quem eu dirijo as minhas decisões, as minhas opiniões unilaterais, mas é aquele com quem eu posso convergir e tentarmos, de maneira uníssona, conquistar alguma coisa que seja mais proveitosa para ambas as partes. Isso é uma característica da LINDB, também marcada pela ideia da empatia. A empatia pelo outro, no sentido da empatia da administração pública com o particular, e aqui também a mesma ideia. Audiências, consultas públicas, termos de ajustamento de conduta são o reconhecimento de que o outro é um interlocutor poderoso, de que o outro não deve ser visto como alguém que se opõe a mim, mas deve ser visto como alguém que conjuntamente auxilia na pavimentação de uma solução para a administração pública. Portanto, acho que, se a gente pensar, por enquanto, nas duas ideias, há um movimento, todo ele, pautado por essa ideia dessa palavra que é tão simbólica nos dias de hoje, que é empatia. E, finalmente, se a gente avançar um pouco mais adiante, a gente encontra uma outra coisa muito importante. Bom, se eu sou alguém que recebi da lei
uma competência para regular, e regular nós sabemos todos, é um verbo que traz em si uma porção de subverbos, né? Regular é fiscalizar, regular é sancionar, regular é traçar balizas, regular é buscar soluções. Se eu fui incumbido legalmente desta ideia de regular, para que eu possa bem desempenhar esta ideia de regular, eu não posso viver encastelado. As consequências práticas que a LINDB tanto sinaliza, que são consequências que a gente precisa ter em mente, são consequências práticas que envolvem qualquer atividade estatal. Nós temos por, acho que talvez defeito de intelectual ou, sei lá, criativo, uma mania de pensarmos que essas regras, segundo as quais é necessário pensar nas consequências, são regras voltadas primeiro para o administrador público, depois agora para o controlador e para o judiciário. E nos esquecemos que o legislador também, e sobretudo o legislador, deve cogitar da consequência dos efeitos das suas decisões. Porque são as decisões que, por sua vez, vão influenciar, vão impactar e vão trilhar todas as outras decisões. A partir do momento que o legislador optou por uma política pública que trabalha a regulação a partir de agências independentes, outras decisões surgem daí. Então, essa primeira decisão, ela reverbera. E nós não costumamos dar atenção às consequências, ao consequencialismo do legislativo. Nós não estudamos, por sinal, é uma coisa que fica, dos administrativistas, então, fica à margem. Porque talvez a gente se preocupe sob a perspectiva só da aplicação, da execução do direito, mas tudo aquilo que a gente estuda aqui começa lá no parlamento, quando eles decidem. Então, esta decisão pela criação das agências reguladoras, ela propicia uma cadeia de outras decisões. E dentro dessa cadeia de outras decisões está essa, que é a de uma perspectiva diferente de regulação, porque ela é feita à margem do parlamento. Não é um movimento só brasileiro, a professora Maria Silvia nos lembrou aqui hoje, é um movimento mundial, digamos assim, né, se é possível falar em algum movimento mundial, mas é um movimento que detecta que a solução das demandas plurais, ela demanda uma agilidade e uma técnica que são, de uma certa forma, inconciliáveis com o processo legislativo como um todo, e que, consequentemente, eu preciso de uma outra forma de endereçar essas demandas que não seja através do rigor, digamos, mais perene da lei e contando com atores que são mais qualificados naquelas abordagens. Bom, mas se assim o é, se nós temos, então, uma função normativa, que é um outro campo de exercício da função estatal, ela também tem que medir as suas consequências. Eu acho que o BDA foi muito feliz quando um dos seus enunciados diz exatamente isso. Quando nós falamos em consequência das ações estatais, nós não podemos enxergar que essas ações estatais são só as ações administrativas, julgadora e controladora. A legislativa também tem que verificar quais são os efeitos que daí decorrem, e a normativa, que é essa que nos trouxe aqui, sobretudo, porque ela ainda tem um problema que é, obviamente, pensado como talvez um defeito, mas é um defeito que é superado pelas possíveis vantagens que o modelo traz, que é um déficit de democracia. Quando nós temos o parlamento discutindo coisas, ainda que com um modelo de democracia imperfeita, nós temos um ganho democrático. Quando o legislador opta por entregar esta competência normativa para uma agência que vai exercê-la segundo as balizas do legislador, está se esvaziando o ambiente democrático. Então, um modo de se recuperar minimamente esse ambiente democrático é se lembrar que o consequencialismo deve atingir também a função normativa e que não há como medir as consequências das decisões normativas se eu não ouvir o interessado. E vejam que curioso, a lei da empatia, ela é menos intensa, menos ousada, menos progressista do que a lei das agências reguladoras sob essa ótica. Porque a lei, a LINDB, diz que consultas públicas são uma possibilidade.
a lei da empatia, a lei do diálogo, a lei da aproximação, da contratualização, no aspecto consultas públicas, ela está um degrau atrás do que a lei das agências reguladoras. Então, se é possível medir a empatia, esta lei é a lei da empatia. Então, acho que, nessa perspectiva de fazer com que os agentes públicos, cada um, dentro das suas várias perspectivas de ação, tenham a ciência de que cada peão que se mexe no tabuleiro, há uma série de peças da engrenagem que se movimentam, é crucial que, efetivamente, a gente caminhe para isso. E aqui vale a pena uma observação. Primeira observação. Nós estamos pensando, então, sobre as leis que já existem, e existe uma discussão no Congresso Nacional que é comum a todos nós, sobre a lei de licitações e contratos. A lei de licitações e contratos, ela é uma lei, a futura lei de licitações e contratos, ou o projeto de lei de licitações e contratos, ele é um projeto de lei que, de uma certa forma, também bebe da ideia da empatia. E por que ele bebe da ideia da empatia? Porque a noção de permeabilidade estatal, a noção de que o Estado não deve ser refratário a interferências privadas, está manifestada em uma série de dispositivos. Mas aquilo que era a forma de manifestação mais usual do cidadão dentro da administração pública, na perspectiva da contratação pública, está sendo eliminada. E não sei se as pessoas estão percebendo isso. Nós, hoje, na legislação, temos a obrigação de realizar audiências públicas para contratos que são muito expressivos. Isso está sendo removido da lei de licitação. Então, nós estamos criando outros movimentos de diálogo com o particular, mas com os agentes econômicos. Então, PMIs sendo regulamentados, diálogos competitivos sendo regulamentados, os agentes econômicos ganhando espaço no diálogo com a administração pública. Mas o cidadão que poderia participar de uma audiência pública, porque o cidadão não vai participar de PMI, o cidadão não vai participar de diálogo competitivo, essa perspectiva é do licitante, do agente econômico. Esse cidadão está sendo afastado do processo de contratação pública, porque isso está sendo removido. É curioso porque a gente enlaça uma série de institutos e os reforça sobre numa certa mão, e, por outro lado, após anos de tentativa de melhorar a lei de licitação, acho que há alguns avanços, mas, neste momento, nós estamos tirando do cidadão o direito, porque passa a ser alguma coisa que a administração pública realiza se e quando quiser, a possibilidade de argumentar. Então, finalmente, eu queria dizer o seguinte, eu não usei a palavra empatia à toa, né? Eu me lembrei da fala do Marco Aurélio e acho que a empatia é algo que realmente circula a lei das agências com todas as outras leis, acho que em todas elas a gente detecta empatia, mas acho que também o evento é uma manifestação de empatia, porque os administrativistas precisam de elo entre eles para que a gente consiga ter voz neste movimento legiferante, que é um legiferante normativo, que é insano. Eu não sei, eu às vezes fico achando que eu tenho que simplesmente largar tudo, porque eu não dou conta de acompanhar. A cada dia há um decreto novo, uma instrução normativa nova, uma lei nova. Então, a gente precisa de empatia entre nós para darmos conta uns dos outros, de suportarmos as ignorâncias que vamos compartilhar cada vez mais, né? Mais do que sabedoria, acho que a gente compartilha dúvida, talvez essa seja essa coisa, e a empatia entre as mulheres, porque, volto a dizer, se para a nossa geração as coisas estão resolvidas, para as gerações vindouras elas parecem que sim, mas não estão, não. Então, também, sob essa ótica, o evento é um evento da empatia. Muito obrigada. Bom, Cristiana deu uma aula de empatia também, porque acolheu, né, o nosso bendito é o fruto aqui, entre as mulheres que já tinham desenvolvido tudo isso. Obrigada, Cristiana, por fazer todo esse link entre todas as legislações. Trouxe até o pendrive em forma de Mulher Maravilha. Para mostrar, né, que o evento está presente em todos os seus
seus detalhes. Obrigada também por essa parceria, né, com o nosso centro de estudos. Não sei se temos tempo para abrir para o debate. Vocês gostariam de... A gente tem tempo. As meninas foram muito disciplinadas, as professoras foram disciplinadas nas suas exposições. Portanto, tivemos fotos síntese, tivemos... Senão, eu vou usar da prerrogativa... Na verdade, um bate-papo, gente, não precisa ser nenhuma pergunta formal. Eu vou aproveitar para uma provocação que a Heloísa fez. Você tem essa prerrogativa. Eu falo daqui, não precisa passar. Tá. Só para a lei de PPP é inglês. Tá. Aí ela não. Primeiro, parabenizar vocês. É fantástico. Hoje eu estava falando para algumas de vocês, eu vim de camisa rosa, gravata rosa, em homenagem a vocês. Então, parabéns pelo evento, parabéns a vocês que organizam o PPA. Cris, para você, pode dar um pouquinho de atenção? Tá falando do seu filho, né? Eu sei, fala com ele, que eu sei que é importante quanto que é para você. Fala, fica à vontade, pode ficar aí. Mas, enfim, para todas. Ah, sim. Ele tá por aqui? Ele tá. Bom, então, Em algum lugar. De algum lugar. De barco, né, provavelmente. Mas só para... Eu ainda não tive tempo de analisar por completo o projeto, na verdade, de lei de licitação. A gente ainda estou tentando recuperar o tempo perdido com a lei de agência reguladora, com a lei de liberdade econômica e outras que já se tornaram lei. Mas essa questão da audiência pública, da coleta de opinião ou consulta pública, dessa desobrigação e a faculdade que passa a se dar, não impede a existência, por exemplo, na PPP, uma concessão delas serem realizadas, porque a legislação setorial estabelece. Né? Continua obrigada a ter consulta pública, por enquanto, se não mudarem isso na lei de PPP. Por mais que é uma perspectiva, porque querem acelerar também as parcerias público-privadas. Porque na prática acaba sendo... também, acabar com a consulta pública na PPP. Porque na prática a gente observa, e a gente já teve alguns estudos empíricos lá no UF, de alunos da graduação. Fundamental, né? Ótimo. Então, estou tudo errado. Agora, pronto. Melhorou. Obrigado, desculpem. Então, por exemplo, a gente teve alguns estudos empíricos que demonstrou que as audiências públicas e as coletas de opiniões eram insignificantes hoje, na prática, não traziam eficiência alguma ao processo como todo. Eu acho um absurdo as pessoas e a sociedade civil não se organizar para participar de uma forma mais efetiva. Através dos grupos de pesquisas que nós temos, eu tento, né, estimular os meus, né, orientandos e alunos desse grupo a participarem, mas a gente percebe que realmente houve um declínio da quantidade de participação. Você acha que não estaria já na hora de buscar outras formas de participação popular, que não só a audiência e a coleta de opinião e a consulta pública, alguma nova modelagem que pudesse efetivamente fazer com que a sociedade participasse? Eu tenho sugerido, por exemplo, no Programa Nacional de Inovação, que está agora em consulta pública, eu estou como consultor lá do governo federal, para falar exatamente isso. Vamos colocar no Facebook. As pessoas no Facebook falam, se manifestam. Vamos usar os comentários do Facebook. Não. E as pessoas falam de tudo ali, mas a gente está utilizando os argumentos e vários questionamentos que ali estão sendo colocados para refletir e depois colocar uma resposta geral para o público. E não só daquele formulário que demora-se ali 30 minutos, às vezes, para preencher o formulário, para colocar exatamente no Excel, que normalmente é uma doideira colocar num Excel que não aceita, né, palavras. O Excel é feito para número e aí fazem a gente colocar as comparações e o texto que você propõe, por que você propõe esse texto, mas coisas que realmente para o povo fica difícil de Plataformas, né? passar. Plataformas digitais. Só para fazer com que vocês Deixa eu reflitam aí um só pouquinho. aproveitar. No caso da delegação, você entende que a delegação no órgão colegiado é uma delegação necessariamente para o órgão colegiado ou pode ser unipessoal? E, no caso, será que o desconforto é porque está regulando quem regula? Só para fechar em bloco de perguntas. Sim. Sadi, assim, primeiro pensa... Está funcionando? Parece que não. Eu falo alto também. Primeiro, pensando nas consultas públicas das PPPs. As consultas públicas de PPPs funcionam porque os agentes econômicos se preparam para elas. Pois é. Então, é aí que eu ia chegar.
Exato. E os agentes econômicos se preparam para ela porque sabem que é a forma oficial, ao menos, de interferirem na produção do edital dos atos convocatórios. E a sociedade civil, ela não participa de consultas nem de audiências públicas por uma razão também que eu acho que é muito importante. Não há nenhum estímulo à participação disso. Na verdade, o que a administração pública quer quando realiza audiências e consultas públicas é, basicamente, chancelar uma opinião que ela já tem, travestindo ou fingindo uma abertura que, na verdade, não existe. A Carol chamou a atenção para horários em que essas audiências públicas ocorrem, dificuldades operacionais para as pessoas chegarem lá, não divulgação. Alguém já viu campanha publicitária? Eu estou dizendo, campanha publicitária, convidando para audiências públicas? Não existe, isso não é uma realidade. Pelo menos não as que passam em horários nobres na televisão. Orçamento participativo. Belo Horizonte é uma das cidades em que o orçamento participativo nasceu. Nasceu em Porto Alegre e depois foi para Belo Horizonte. O orçamento participativo é uma coisa absolutamente ínfima. Então, é muito mais usado como uma manifestação política do que uma manifestação real de inclusão da sociedade. Então, acho que qualquer plataforma que possa agregar, facilitar a vida da participação responsável das pessoas, porque o meu medo com rede social é que as pessoas se transformem em verdadeiros monstros, né? A gente descobre cada alienígena, é tipo Men in Black, né? Você conhece a pessoa, de repente sai uma lagarta dela assim. A rede social está te apresentando uma porção Men in Black das pessoas. Sempre teve a lagarta lá dentro, só que o sujeito estava de terno, você não via. Agora, né? Ou a moça estava de taie, você não via. Então, acho que é tudo válido. E me preocupa muitíssimo isso da lei, porque, olha, audiência pública demanda tempo? Demanda tempo. Consulta pública demanda tempo? Demanda tempo. Só que nós não podemos abrir mão desses mecanismos de inserção da coletividade. Seja a coletividade o agente econômico, porque eu não sou de forma nenhuma refratária à participação do agente econômico nesses momentos de decisórios. Acho que o agente econômico sabe muito mais do que a administração pública quase o tempo inteiro. Então, ele poder dizer como é que o edital... Olha, isso aqui está errado, isso que vocês estão falando não é factivo, é fundamental, mas, sobretudo, da participação da sociedade civil como agente, como instituto que queira apresentar as suas manifestações. E acho muito curioso que a gente não pode cogitar que o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais, com toda a liturgia que reside no Supremo Tribunal Federal, com toda a perspectiva de competência do Supremo Tribunal Federal, se ele acha que precisa ouvir, por que a administração pública não deve ouvir em momentos de licitações acima de um determinado valor? Então, é curioso que a gente avance, mas sempre tem alguma coisa que nos puxa 2 passos para trás. E o momento curiosidade do dia é isso. Você tem leis que vão se perfilando, que se enlaçam, que se harmonizam numa série de coisas, e, de repente, a lei, que é a que a gente espera, não sei quanto tempo, ela fala de uma empatia, mas é uma empatia qualificada pelo agente. A empatia é só com o agente econômico, é só com o licitante, não é com o cidadão. E não é exatamente o que a gente espera depois de todos os fenômenos de corrupção que envolvem o cenário de contratação pública. Fechar as portas para o cidadão, depois desses anos todos, é uma coisa que sinceramente, não consigo entender a explicação. Eu queria botar minha colher aí também, André. Eu acho que essa nossa discussão sobre as novas tecnologias seriam o próximo passo. Porque quando você usou como exemplo as tabelas, né, e o formulário, e eu já tentei fazer isso, e também eu, né, não tenho tempo, mas tenho consciência do que aquilo como importa, e termino largando porque enche o saco, eu acho que a gente tinha que entrar nessa perspectiva, né? O debate, por exemplo, que é uma coisa que transversaliza com o que eu pesquiso, que são as smart cities, né? Então, essa discussão são as cidades inteligentes, a Maria Fernanda também aqui, né, pesquisa um pouco sobre isso. Então, vamos lá, né, discutir direito à cidade numa perspectiva de cidade inteligente. A questão do Facebook, para mim, me preocupa,
Veja, a gente está discutindo também fake news. Nós estamos discutindo eleições no maior país, né? O centro do capitalismo sendo direcionado com um nível de tecnologia que a gente nem imagina, e eu sei que você, né, você mais do que ninguém sabe disso, em que houve toda uma manipulação. Nós aqui ainda não avançamos nessa perspectiva, porque se a gente pretende a administração 4.0, a gente está voltando à Idade Média num monte de outras questões. E essa é uma questão importante, pensar em retirar. No marco das agências reguladoras, eu falo em consulta pública, audiência pública. Na LINDB, eu falo também numa perspectiva dialógica. Lei de proteção ao usuário. E aí, na nova lei de licitações, eu estou tirando essa perspectiva, né, realmente é questionável. Eu acho que a gente tinha que propor novas ferramentas, né? Acho que o nosso papel como professor de direito administrativo, pesquisadores, e aí nessa questão das consultorias, a gente termina fazendo, né, seria de propor novas possibilidades de presença da sociedade civil organizada. E outra, nós precisamos também de um investimento em políticas públicas para a perspectiva da gestão democrática. É preciso trazer o cidadão para junto, ele precisa acreditar que o Estado vai funcionar. Porque tem isso também, ele não acredita, ele não recebe resposta, né? Isso foi falado aqui de manhã, e aí ele larga a mão. Né? E aí, fora isso, assim, nós estamos falando entre nós aqui, né, que temos casa, comida, né? Aí imagine o cidadão sobre a audiência pública sobre novas linhas de transporte público, né, que é algo extremamente vinculado ao dia a dia do trabalhador comum. Ele não consegue participar. Por quê? Porque ele sai de manhã, ele levanta às 4 da manhã, ele vai voltar para casa às 10 da noite, com fome, cansado, tendo que pensar nos filhos, ele não vai participar, né? Então, precisaria, nessa hora, os agentes econômicos, inclusive, abrirem espaço para os seus trabalhadores participarem, por que não? Quando eu olho para a França, né, e para o Macri lá abrindo uma consulta e perguntando o que vocês querem me dizer sobre o meu governo, né, e indo todo mundo lá discutir de forma extremamente ampla, né, digam o que vocês estão pensando sobre mim. Eu fico me questionando por que a gente não conseguiria fazer algo. Claro, o nível de participação, de consciência é outro, né, mas é uma caminhada, né? É uma caminhada. Nós temos menos de 100 anos de profissionalização do serviço público. Eu tenho dito isso para os meus alunos que querem ser servidores, mas que estão batendo palmas para a quebra da estabilidade, né? E aí quando eu quero dar aula sobre explicando a história do serviço público, eles não entendem. Então, assim, até o estudante de direito não consegue ter essa consciência, mas eu acho que não é abrindo mão. E acho que o Facebook não dá. Pode ser que outro dê, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Foram as redes sociais, como a gente atinge um público de uma forma, acho que mais básica, né, nesse sentido. Bom, já que falaram do plano diretor, eu não poderia deixar de mencionar que o Centro de Estudos promoveu, até com uma metodologia que a professora Vanice criou, de oficinas urbanas semana passada, Lígia. De segunda a quinta, o primeiro fórum de debates públicos sobre o plano diretor de 2021. Então, é possível a administração pública abrir o debate por outros mecanismos que não só audiência pública, e, né, basta ter vontade política, acadêmica, enfim, de fazer, vontade de fazer. Dito isso, é possível transformar, né, um debate acadêmico numa agradável roda de bate-papo. As mulheres sabem fazer isso muito bem. Gostaria de... Além de responder a pergunta que você fez, eu acho que a delegação de órgão colegiado é para outro, né? Outro órgão colegiado, nem penso. A gente pensa que aquele órgão federal colegiado tem expertise, ele vai descentralizar, às vezes, para um órgão estadual, não tem a mesma, mas a gente está aceitando se for órgão colegiado. Mas eu quero responder a sua pergunta. Você pediu a atenção da Cristiana, mas eu também quero falar. Eu acho que cabe. Eu já penso diferente. Eu sei que tem uma assimetria de informação, eu sei que não é só racionalidade, tem emoção também nas opiniões, né? Pode ser uma audiência pública, pode ser no Facebook, as emoções, se as pessoas forem, elas vão desabafar.
E eu acho que isso deveria ser uma medida, sim, porque o Estado, rede, tem que acompanhar a sociedade em rede, ela vê tudo diferente hoje. Ele não vai na audiência pública, mas ele está sentado no ônibus com o app aberto do Tribunal de Contas de São Paulo, tá? Que as pessoas alimentam a ouvidoria pelo app, o AP, que hoje nem é app mais, que eu ainda sou do tempo do app, agora é app, né? Eu não consigo acompanhar isso, é impossível. É, impossível. Mas eu já penso diferente. Eu acho que a gente tem que todo mundo ler Castells e sabe, trabalhar com as redes de indignação, com as redes de esperança, com as redes sociais. Mas, claro, que, ao mesmo tempo em que a gente abre o canal, eu acho que teria que ter um programa, uma política pública educacional. Porque a pessoa ela tem que saber usar também o instrumento e para atingir aquela finalidade. Vocês perceberam bem que eu adoro um método e um processo, né? Mas isso também é um tipo de método e processo. Então, eu acho que tem que abrir tudo para todo mundo, mas desde que haja uma política educacional nesse sentido, e o sujeito ele não vai sair da casa dele na audiência pública. Hoje ele participa remotamente, sabe? Mesmo que ele vá falar uma grande bobagem, uma fake news, talvez o primeiro passo seja abrir a porta. Né? Abrir a porta. Então, acho que Facebook, Instagram, seja lá o que for, é a linguagem de hoje. Eu também conheço várias lagartas que saíram da boca de monstros, mas não me assustam. Eu bato inseticida na boca dessa, sabe? E tô junto lá discutindo, para valer. Se brincar, sai uma lagarta da minha boca também, sem problema nenhum. Democracia sempre. É isso aí. Bom, dito isso, dou por encerrado esse bloco empático do nosso marco legal das agências reguladoras na visão delas. Parabéns.